Lê comigo ali, Números capítulo 20, versículo 2. Coloca aquela Bíblia, filho, que está só as letrinhas, tá? Você que me acompanha através da live, que Deus te abençoe, compartilhe essa live, faça essa evangelização online, nos ajude, amém? É muito importante. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morressem aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Amém? Aqui, o povo, quando estava lá no Egito, clamaram, imploraram. Deus chegou aos ouvidos de Deus a busca do povo. Deus separa um, Moisés capacita ele, e Deus, através de Moisés, começou a libertar o povo para a terra prometida. Só que chega um momento, só que o deserto não é lugar de morada, é lugar de transição. E nesse deserto vem as dificuldades, vai vir as lutas, porque o deserto não é o teu habitat, nem o meu habitat natural. E naquele momento o povo começou a murmurar: Moisés, por que você nos tirou de lá? Estava tão bom. Moisés, lá pelo menos nós tínhamos figos, romãs, uvas. Aqui nem água para beber tem. O que é isso? Moisés, simbologicamente dizendo, é Jesus Cristo. Nós aceitamos a Cristo, começamos a caminhar com Ele. E aí, o interessante é que você começa a vir para a igreja, automaticamente as adversidades vão se levantar. Isso para todos. Só que a diferença da tua adversidade daquele que está lá fora, aquele que está lá fora, aquela adversidade vai virar outra adversidade e vai ser sempre aquilo. Como diz a Bíblia, né? Como o cão que volta ao vômito é o tolo quando reitera a sua astúcia. Vocês vão estar sempre assim. É um tombo aqui, um tombo ali e vai indo. Mas nós que estamos na presença, não. Essas adversidades que se levantam na tua casa, na tua família, em tudo, isso é para te fortalecer, te amadurecer, para você não ter mais esse tipo de problema. Como assim, pastor? Porque o evangelho não está vinculado ali a você ficar, não, pastor, eu tenho que estar a vida inteira na igreja, buscando, orando, porque minha família, não, você vai vencer essa guerra e acabou. Você vai vencer essa luta dentro de casa, você não vai ter mais problema ali. Vai ter outros problemas. Qual era o problema de Paulo, de Pedro, de João? Não era dentro de casa mais. Não era ali. Aquele primeiro gigante, eles já venceram de cara. Aquele primeiro gigante que eles tiveram ali, Pedro nos traz características de um homem que estava falido. Um homem já que tinha desistido. Porque naquele tempo as redes de pesca não eram igual às redes de hoje, leves ou as redes maleáveis. Naquele tempo as redes eram redes de couro, pele de animal, então eram muito pesadas. Se Pedro estava lavando as redes, quer dizer que Pedro não queria tão cedo voltar a pescar. Ele estava decidido. Era bem provável que ele ia caçar, porque quando Jesus fala, Pedro vai, mestre, passamos a noite inteira. E não é a primeira noite, pelo que traz ali o pano de fundo do texto. Pedro estava exausto já. Pedro tentou. Aí Jesus fala, lance do outro lado. Pedro obedeceu. Pedro, quando ele obedece, que ele vive o prodígio, o barco enche de peixe. Naquele tempo, se Pedro não estava pegando peixe, todo mundo não estava pegando peixe, quer dizer que havia uma escassez, tinha uma dificuldade. Então quando Pedro pega aqueles peixes, o peixe
quando está escasso, está pouco, a piracema, o peixe não fica mais caro? O peixe fica mais valioso. Quer dizer que quando Pedro enche o barco, Pedro foi seguir a Jesus despreocupado com a situação financeira da sua casa. Pedro deixou a esposa, todo mundo lá e foi seguir o Jesus, porque financeiramente ele não tinha mais aquele problema. Aí aparece a situação, a sogra dele doente, Jesus entra lá, resolve. Aí você vai ver em Atos dos Apóstolos, o avanço, a luta de Pedro eram outras lutas, era de levar o evangelho, eram lutas, guerras do avanço. Nós temos que entender isso. Essa luta que você está enfrentando, essa dificuldade, esse deserto, Deus com um braço forte, Ele vai te dar o livramento, Ele vai te dar ali a vitória. Como Deus aqui, para tirar o povo do Egito, foi com prodígios, sinais e maravilhas, milagres. Só que chega o momento do deserto, porque o deserto é uma característica que nos compete a nós fazer. O deserto é um lugar aonde Deus trabalha para tirar de dentro de nós o mundo, para tirar de dentro de nós aquilo que é carnal, aquilo que fazia parte do velho homem e da velha mulher. O deserto ele tem características de nos aproximar de Deus, nos tem características de eu e você buscarmos mais a Deus. E o deserto é onde vai ali separar o joio do trigo. Qual é uma das características da diferença do joio e do trigo, pastor? O trigo, quando você esmaga ele, que você moe ele, o trigo ele vira farinha e serve para quê? Para fazer pão. O joio, quando você esmaga ele, você moe ele, vira veneno. Está me entendendo? O deserto, ele tem amargurado você ou ele tem feito você se tornar uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais acessível, que tem mais compaixão? Porque tem pessoas que quando aumenta a luta, ela fica mais amargurada. Aí que ela começa, e é esse momento que eu e você temos que ter essa sensibilidade de querer sermos trigo, de querer sermos trabalhados pelo Senhor. Nessa adversidade aqui, não foi a primeira, eles passaram necessidade, eles começaram a murmurar contra quem? Contra Deus, contra Moisés. Ah, pastor, eu não sei. Não, entenda, esse processo que eu e você possa estar passando nesse momento, é para te gerar um fortalecimento, um amadurecimento espiritual. Tem coisas no deserto que passam a ser reveladas que você não conhecia ali na escravidão. Tem comportamentos seus que vão ser revelados agora, no meio da luta, no meio da dificuldade. Tem situações que você vai se autoconhecer, porque o deserto ele proporciona isso. É no deserto que você conhece verdadeiramente quem é o teu marido, quem é a tua esposa. É no deserto que você conhece quem é o teu patrão. É no deserto que você conhece os teus funcionários. É no deserto que você conhece quem realmente está do teu lado e quem não está do teu lado. Está me entendendo? O deserto ele revela. O deserto é um local ali onde tudo vem às claras. Você vê quem realmente está contigo e quem não está contigo. Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas é no deserto que a nossa máscara cai. Uma das características do deserto é quando o casal passa a conviver junto. É 3, 4, 6 meses, começa a acabar aquela paixão, aquele fogo, começa a desacelerar um pouquinho. Aí começa a realmente conhecer os comportamentos do um e do outro. Eu tenho observado homens, depois já de bem velhos, avançados de idade, pessoas, aí começa a namorar. Vai para parque, vai para mercado, vai para shopping. Qualquer outro tempo fora disso, nunca que ele põe o pé no shopping, mas nunca que vai na sorveteria. É morte. Mas no namoro, onde falar que vai, nós está dentro. Você está entendendo? Não é assim? Pode ver. Mas quando começa ali, caminhar junto, começa a cair as máscaras, vamos lá, vou nada. Mas você não ia? Pois é, lá era propaganda política, para ganhar teu voto. Agora que a eleição está ganha, está me entendendo?
É uma brincadeira, mas é bem parecido com isso. É eu e você nos trazer a consciência de mantermos o mesmo ritmo, mantermos a mesma pessoa. Todo funcionário é bom, se um dia você for patrão, se você é, mas atrasa o salário dele para você ver quem que vai se revelar. Você que é funcionário, você pode dar teu sangue, dar a tua vida para a empresa, mas fica doente, começa a ficar ali um pouco inútil para aquela função, se eles não te substituem, não te mandam embora, está nem preocupado do que vai acontecer com a tua vida, se a tua família vai ter o que comer. Está me entendendo? Não confie em ninguém. Não coloque as tuas esperanças em nada, coloque apenas em Deus. Confie completamente em Deus, acredite em tudo. Deus nunca vai te decepcionar, Ele não vai te chatear. Você pode pegar uma pessoa na rua, trazer para a tua casa, vestir ela, dar comida, cuidar dela, ela ficar bem, ela reiterar a astúcia dela. Se brincar, você sai para trabalhar, quando voltar, levou televisão, celular, que ela podia carregar. Está me entendendo? Sempre procure ver por que o lascado está lascado. Ninguém fica lascado sem um motivo, sem uma causa. Tenha sabedoria. Não entre, a Bíblia diz em Provérbios, não entre precipitadamente numa herança. Vá com calma, analisa, observe. Agora você é alguém que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando fala que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, porque essa semente de mostarda ela vai ser plantada dentro do seu coração. E a mostarda, depois que ela floresce, é uma árvore muito grande. A semente está ali dentro de você, só que você vai ter que trabalhar para essa semente desenvolver. E o deserto é o local mais ideal para desenvolver a semente do reino. Você ter frutos do reino. Por quê, pastor? Porque é a semente do reino dentro de você. A humildade. Vai ter situações dentro da sua casa, na sua família, ali que você vai ter que começar a praticar a humildade, a compaixão, o amor, a temperança, a mansidão. Eu quero mostrar alguém que no deserto, nessa noite, ele perdeu a vitória, ele perdeu a promessa, ele não pôde entrar. Porque com Deus não se brinca, meus irmãos. Às vezes, pastor, é só uma bobeirinha. Pois é, mas para Deus não é. Para eu e você viver algo verdadeiro, algo pleno, algo realmente nos exige uma renúncia. Quando fala semente de mostarda, porque aquela semente vai ter que morrer na terra para poder brotar. Tem situações que hoje, quando você sair dessa porta, você não vai procurar ser aquela pessoa que você era. Você vai procurar não ser aquela pessoa que falava aquelas coisas que você falava. Você vai passar a ter um filtro. Por quê? Sobre você ter uma promessa. Na antiga aliança, essa promessa era para uma terra que mana leite e mel. A tua promessa agora é para uma cidade que tem as ruas de ouro. E detalhe, a vida eterna. Vocês estão me entendendo? É algo muito mais pleno, muito mais verdadeiro. Só que os mesmos gigantes que Israel teve que enfrentar para tomar posse das cidades, através da direção de Josué, você vai estar na direção do Espírito Santo, e os gigantes são os mesmos, só que esses gigantes não são mais visíveis, são invisíveis. Esses gigantes são dentro de nós. Entenda, a lei, ela não foi abolida, ela foi aperfeiçoada. A lei ali, ela foi amplificada. Na lei dizia, se o homem se deitar com uma mulher, ele pecou. Na nova aliança, se você olhar e desejar, já pecou. Aumentou a pressão, aumentou ali Vocês estão me entendendo? Agora eu e você, nós estamos condicionados a um princípio, que nós temos um Big Brother à nossa volta, 24 horas nos olhando, que é o mundo espiritual. O pastor disse o culto passado. Da criação até Moisés eram os princípios. De Moisés até Jesus foi a lei. Da criação até Moisés, Deus fez se conhecer pelos princípios. De Moisés até Jesus,
Deus fez conhecer a lei que dá força ao pecado. De Jesus, Jesus veio trazer à tona aquilo que estava encoberto. O que estava encoberto? Satanás. Ele trabalhava ocultamente, ele agia ali. Mas depois de Jesus, Jesus trouxe à tona os demônios, Jesus trouxe à tona o mundo espiritual, que até então ninguém tinha autoridade. Mas quando ele venceu ali na cruz do Calvário, ele nos deu autoridade. Há um mundo espiritual mais forte do que você. Você pode tentar ser um bom pai, pode tentar ser uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Isso vai além de você. Isso vai além das tuas forças, além do teu intelecto. Você pode achar que você pode, você consegue, mas é por um curto prazo de tempo. Você vai para uma palestra de casais, você escuta coisas lindas, poderosas. Marido chega em casa, põe uma água ali morna, sal grosso, põe os pezinhos da princesa dentro, faz a massagem. Mas passa uma semana, 2, 3, a pessoa volta ao instinto natural dela, e aquilo não é dela, ela não faz mais. Ou qualquer situação que acontece, que é uma adversidade, acabou. Isso é mais forte do que você. E o que está acontecendo, você já nasceu com uma pré-configuração. Você nasceu com uma configuração já estabelecida. Tem que haver uma nova configuração, e ela tem que vir do reino. Ela vem através do batismo das águas, o descimento do Espírito Santo. Você vai receber um novo espírito, uma nova direção, você vai ser um novo ser. Tem comportamentos, situações que você vai abandonar sem perceber. Lá na frente, um dia vai te cair a ficha: olha, eu não faço mais o que eu fazia, e você nem percebe. São coisas que eu e você, quando você parar de querer fazer com as tuas forças, não, pastor, nem do pecado você não dá conta. Pastor, não pode pecar. Pois é, se não for o Espírito Santo, você não dá conta nem do pecado, você continua pecando. Você sabe que é errado, sabe que não pode, sabe que não é certo, sabe que Deus não aprova, mas é mais forte do que você. Quando viu já falou, quando viu já fez. Está me entendendo? É mais forte. Para de tentar do teu jeito. O único meio é você se entregar a Jesus. Pai, eu estou na tua presença, eu não dou conta, eu sou impotente perante a tudo isso. Eu preciso de você, eu preciso do Senhor Jesus. Eu vim no culto não para poder ajudar a igreja, porque eu preciso de Deus. Eu tenho necessidade de Deus, eu tenho fome de Deus, eu preciso, porque eu sei que sem Deus não adianta. É eu e você estar ali lutando com um gigante que se faz de fraco para nos enganar e nos mantém envergonhados. Eu pego, analiso o meu comportamento, o jeito que eu sou, a minha natureza. Eu sou uma pessoa explosiva, estourada. Eu tenho, com vocês não, lá em casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Mas se eu estiver no altar, na presença de Deus, automaticamente mais forte do que eu me torno um bom marido, um bom pai. Eu consigo brincar, eu consigo ser uma pessoa diferente. Mas fora isso, fora estar na presença de Deus, conectado à fonte, eu volto a ser. Vocês estão me entendendo? Enquanto houver fôlego de vida, há um combate, há uma luta, há uma renúncia. O que Satanás precisa é só que você se afaste da presença, se afaste de Deus. Ele volta, toma conta. Entenda, tem famílias, eu atendo pessoas que o casal dorme ali, se amando, se desejando, acorda no outro dia, um ódio, um nojo, um ranço. As pessoas não conseguem nem se suportar mais e ninguém entende, acabou. Isso é um espírito, é mais forte que a pessoa. Por mais que ela sabe, pastor, não pode separar, eu sei, mas eu não aguento, é mais forte. Homens de Deus do altar que não vigiam, que negligenciam os princípios espirituais. Existem demônios que trabalham na tua mente, trazendo sedução, desejo, assédio na sua mente. E Tiago capítulo 1 versículo 13 diz assim: Deus não tenta ninguém, mas o homem é tentado pelas suas próprias concupiscências da carne. Vai vir tudo na sua mente, e essa guerra na sua mente, tu precisa de uma força, e essa força é o Espírito Santo. Você tem que entender, quando eu e você desapegar, desacelera, para de querer ficar tenso, não pastor, não, se entrega, relaxa, só venha para a presença de Deus, se entregue no altar, se entregue para a vontade. Pai, eu estou aqui, eu preciso vencer. Quando você se entregar, se derramar,
automaticamente a força vem dele, e pela força vir dele, você tem vitórias em todas as áreas da sua vida. Você consegue ser uma pessoa abençoada verdadeiramente. Tem pessoas que elas têm uma estratégia, Deus dá um plano. Olha, eu vou fazer isso para mim poder ter uma renda, eu vou fazer aquilo para mim poder sustentar minha casa. Ela vai lá, começa, aplica, começa a dar uns passos, mas ela vacila, sai da presença, parece que é tomado um desânimo, algo que é mais forte que a pessoa. Isso acontece com todo mundo. Vocês estão me entendendo? Ah, pastor, é que aquele rapaz lá, ele é vagabundo mesmo, aquela mulher lá não é. Não, é algo que é mais forte do que ela. A bebida alcoólica, todo mundo fala que a pessoa bebe porque ela é sem vergonha, porque não tem vergonha na cara, um pouco. Só que o alcoolismo é uma doença que chega num ponto que é mais forte que a pessoa, ela quer parar, está vendo tudo se destruindo, perdendo família, emprego, perdendo a moral, dignidade, respeito, mas aquilo é mais forte. As drogas, igual. Tudo isso é um espírito que opera, que escraviza a pessoa em algum momento, ou hierarquicamente, vindo pelo sangue, herança hereditária do espírito, maldição que está acompanhando, ou a pessoa pelo comportamento dela, da legalidade, aquilo toma e a pessoa passa a ser escrava. Vocês estão me entendendo? Isso aqui é princípios do mundo espiritual, que quando eu e você entendemos, acabou. Quando você vê uma pessoa que ela é alcoólatra, não julgue, o mundo já julga. Entenda que é uma pessoa doente, precisa de ajuda, drogado. Você acha que alguém vai querer ali se autodestruir, botar tudo fora? Não, é algo que o desejo da droga, o desejo da pornografia, esses desejos são espíritos, que quando a pessoa, ela recebe de Deus a libertação, ela perde a graça, não quer ver, perde o gosto, não tem graça, é engraçado de sabe assim, é igual você comer uma comida e estar cheio, você pode ver a comida que for, você não tem mais vontade. Isso é o mundo espiritual, que é mais forte do que você. Enquanto tentar fazer do teu jeito, nada vai acontecer. O diabo deixa você começar um pouquinho para te derrubar, te envergonhar. Tu começa e fica aquele ciclo. Pessoas que não conseguem ficar em um casamento, vive trocando, mudando, e acha que isso, não, pastor, porque não, é um espírito que acompanha a pessoa, que não deixa ficar com ninguém. Vocês estão me entendendo? Mas como que eu tenho vitória sobre isso, pastor? É na presença de Deus. É 24 horas a 24 horas, buscando, orando, lendo, não faltando as reuniões, se fortalecendo em Deus. É aqui, hoje. Uma das decisões mais sábias que você fez é estar aqui na presença de Deus. É aqui que você recebe o teu fortalecimento. Você vai sair daqui com energia para vencer os combates, vencer as batalhas. Vai chegar um momento que essa guerra você não sofre mais, você vai para outra. A pessoa que anda descalço, ela batalha, compra um pé de havaiana. Pronto, o sonho dela era ter uma havaiana. Aí quando ela tem uma havaiana, pronto, ela vê alguém de bicicleta. Agora eu queria uma bicicleta, Monarch, vermelha, com churrasqueira. Aí ela vai batalhar, comprar. Aí comprou a Monarch, agora eu queria uma moto. E o ser humano é assim. Nós somos seres evolutivos, estamos sempre evoluindo. Vencer uma fase, vai para outra. Nós estamos sempre em evolução, sempre em mudança, sempre. Só que essa mudança, ela estagna, ela para quando o mundo espiritual te toma. Aí você fica ali no mesmo ciclo, entra semana, sai semana, entra mês e sai mês, tua vida não muda, não acontece. Aí você acha que é assim mesmo. Aí o inimigo começa a introduzir na mente da pessoa, porque para ela se conformar. E a pessoa, quando se conforma, ela vira uma peteca na mão do inimigo. Vocês estão me entendendo? Tudo está vinculado ao mundo espiritual que Jesus fez vir à tona. Jesus passa os 4 evangelhos inteiros ensinando e expulsando demônio, curando, libertando, tudo pelo mundo espiritual. Tudo está vinculado ali a essa esfera. E tem coisas em sua vida que você vai só vencer quando você se arrepender, quando você deixar os maus hábitos, os maus caminhos. Tem pessoas que você vai ter que procurar para pedir perdão, reconciliar ali, fazer um conserto com essa pessoa. Tem perdões que você tem que liberar.
Tem uma mulher, o filho dela, cocaína. Começamos a caminhar com ela, o filho, a droga, e junto com isso, o menino começou a virar homossexual, sabe? Começou a cair para esse lado. Eu comecei a conversar e quanto mais a gente pergunta, mais a gente conhece da vida da pessoa e você consegue direcionar. Aí quando chegou num ponto, eu falei, pronto, aí achamos o teu problema. Sim. Ela ligou pro irmão dela. Meu irmão, lembra quando o teu filho era assim, que eu ficava falando que o teu filho ia ser aquilo, que eu ficava xingando, que eu falava que ele não ia valer nada? Pois é, realmente o menino não vale nada. Só que o dela ficou tudo aquilo que ela falou. Sabe aquilo que você fala do outro, vira pro seu? Aí ela ligou, meu irmão, eu peço perdão, porque quantas vezes eu falei mal do teu filho, não falei na tua cara para não te ofender. E quando ela fez aquilo, que ela fez essa retaliação, ela fez essa reparação com a pessoa, na outra semana o menino acabou. Você está entendendo? Uma maldição que é mais forte, é mais forte. Se o pastor falar aqui, se vocês ler, né, um livro, ler um vídeo, que é mais fácil que ler um livro, parece que você não consegue ver o vídeo, parece que não tem graça, porque isso é o mundo espiritual, que te dá, que te bloqueia. Mas se você se entregar, se você se colocar na presença de Deus, do que está feito, nada pode ser mudado, mas daqui para frente é uma nova história, daqui para frente uma nova guerra, uma nova jornada. Você vai sair daqui hoje à noite, forjado e fortalecido pela presença do Espírito Santo. Você vai vencer todas as suas guerras. Só que tem coisas que Deus não vai fazer por você, tem coisas que Deus não vai fazer por mim, e nos incumbe a nós fazer. Eu e você temos que querer colocar Deus em primeiro lugar, é uma opção. Amanhã cedo você vai acordar de manhã, você vai escolher, ou você põe a Deus em primeiro, ou tu põe o teu celular em primeiro. Você vai acordar de manhã, você vai pegar a Bíblia, fazer uma leitura, fazer uma oração, Deus está em primeiro, e tudo, é você que coloca Deus em primeiro. Não fique contando história para você mesmo, porque Deus está, para com isso. Nós temos que colocar, é um ato, um gesto, um movimento, e nós temos que expressar que Deus está em primeiro lugar. E o deserto tem essa função. Esse povo aqui, quando veio a dificuldade, o que aconteceu? Eles murmuraram. Não murmure, vai vir essa guerra, essa luta. O mundo espiritual vai entrar com pressão para tentar te fazer retroceder. É aonde você tem que fechar os seus lábios e se manter firme. Glória a Deus. Já falei muito, fugi um pouco do texto, mas foi de Deus. Eu não tinha de maneira alguma programado isso. Mas eu quero dizer, igreja, que nós temos um povo vitorioso, um povo valente, um povo que vai ter resultados na presença de Deus. Não viver uma mera religião de só barulho, grito e piseiro. Por quê, pastor? Porque o que fez cair as muralhas de Jericó não foi o grito de Israel, aberração. O que fez as muralhas de Jericó cair foi a obediência que eles tiveram de rodear a muralha. É através da sua obediência, sua renúncia. Jesus foi bem claro: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, quem estiver em mim dará muitos frutos, e sem mim nada podereis fazer, nada. Fica aí, passa a semana, casamento não muda, filho, nada acontece. Mas se hoje você tomar a tua decisão, porque é hoje, não é hoje, você se colocar na presença de Deus e falar: Pai, do que está feito eu não consigo mudar, mas daqui para frente vai ser uma nova jornada, vai ser uma nova caminhada. O deserto é um lugar que vai te provar, vai aflorar em você coisas que você nem sabia que você tinha, que você era, que você fazia. Eu sempre tive na minha mente que o tempo que eu bebia, que eu aprontava, era porque eu sempre fazia tudo para os outros. Eu fazia para as pessoas, porque eu nunca vivia para mim, eu só vivia para os outros, Só que eu nunca sentei numa mesa de bar para beber em homenagem à minha esposa. Eu sempre bebia para mim mesmo. Sabe aquela falsa
Eu sempre vivi para mim, nunca foi para ninguém. Aí quando eu decidi viver para os outros, porque se fosse viver realmente, igual eu dizia para os meus filhos, para minha esposa, eu tinha que levar eles para um parquinho, aí sim. Levar eles para uma lanchonete, um sorvete, aí sim. Está me entendendo? É realmente você viver, ter sentido no lugar que você está incluído. Está me entendendo? E de tudo isso, deixa eu só botar aqui em 1 Coríntios. Glória a Deus, só um minutinho. O culto pegou outra direção, mas louvado seja Deus, amém? Jesus dizendo: eu não aceito glória dos homens. Jesus não fazia nada para receber de ninguém aplausos. Ele não fazia nada para ser aceito, para poder ali ser incluso. Ah, pastor, se eu não fizer assim, ninguém vai me aceitar, ninguém vai. Jesus, o foco de Jesus Cristo era fazer o que agradava ao Pai. João 12, 40. Olha o que diz aqui. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Aqui era Jesus falando dos líderes, os fariseus, os religiosos. Jesus foi perseguido. Por quê? Ele não procurava a aprovação dos homens. E para isso, nós temos que renunciar tudo aquilo que possa ter em mim, possa ter em você, que atrapalha o agir de Deus, que atrapalha o mover do Espírito na sua vida. Quando eu e você buscamos a aprovação de Deus, automaticamente Deus ele cria situações para te honrar verdadeiramente. Não é aquela honra que as pessoas veem porque você fez. Um exemplo, a pessoa que bebe, quando ela está pagando, está com salário, todo mundo está ali, rodeando ela, contando história, abraçando. Você é um herói, todo mundo te ouve, o teu assunto é interessante, todo mundo quer te ouvir. Mas acaba o dia você vê uma coisa, você não fica sozinho. Está me entendendo? Porque a aprovação das pessoas é assim: quando tu tem algo para oferecer, elas estão ali à sua volta. Mas quando você busca a aprovação de Deus, o dia que essas pessoas vierem, vai ser verdadeiramente uma honra, porque você não vai precisar fazer nada. Por você ser santo, fazer aquilo que agrada ao Pai, automaticamente o mundo, todo o movimento, toda a esfera, ela age a favor de você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.